meu nome é Edilane Siena, eu sou vice-presidente da Abralimp e estou aqui com mais 3 ex-presidentes da Abralimp para iniciarmos a nossa Roda Viva Abralimp 40 anos. Hoje temos o privilégio de reunir Ricardo Vaccaro, Carlos José Tempel e David Drake, nomes que participaram de momentos marcantes da trajetória da nossa associação e contribuíram de forma significativa para o fortalecimento da entidade e para a evolução do mercado de limpeza profissional. É uma honra contar com a presença de vocês nessa celebração dos 40 anos da Abralimp, começando por Ricardo Vaccaro, que esteve à frente da entidade entre 1987 e 1994. Ricardo foi o segundo presidente da DPL, entidade que deu origem à Abralimp. A associação havia sido fundada em 1986 por empresas distribuidoras que acreditavam na importância de unir e fortalecer o setor em período marcado por grandes desafios econômicos, inflação elevadas e profundas transformações no país. Durante sua gestão, a entidade ampliou a atuação para além do estado de São Paulo e deu passos importantes para a consolidação nacional. Foi nesse período que nasceram a IGCOM e a IGExpo. Na sequência, temos o Carlos Tempel, o último presidente da DPL e responsável por conduzir a transformação entre a Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Sua gestão foi marcada pelo fortalecimento associativo e pela ampliação do diálogo com todo o mercado de limpeza profissional. Em um momento de expansão e modernização do setor, contribuiu para o crescimento da base de associados, incentivou o acesso a produtos e soluções de maior qualidade, incluindo opções internacionais, e manteve ativa a publicação do boletim IGPress, fortalecendo a comunicação com toda a cadeia. E por fim, a gente tinha o David, que presidiu a Abralimp nos últimos anos de 2020 e 2021. David liderou a associação em um dos períodos mais desafiadores da história recente, a pandemia de Covid-19. Durante esse período, a Abralimp atuou de forma intensa no apoio do mercado, à sociedade, orientando empresas, profissionais e diferentes segmentos sobre as melhores práticas de higienização e prevenção. Foi também em sua gestão que, em abril de 2021, foi constituída a Fundação UniAbralimp, consolidando um importante legado para o setor. A fundação nasceu com o propósito de ser o Centro Nacional de Excelência em Conhecimento, Capacitação e Formação em Limpeza Profissional, oferecendo cursos, treinamentos e conteúdo para profissionais de todo o país. Esses são apenas alguns dos muitos marcos que cada um deles ajudou a construir ao longo dessa trajetória. Agora, vamos conversar um pouco sobre essas histórias, sobre a chegada à presidência, os desafios enfrentados, os momentos que ficaram marcados e os legados construídos e, claro, as perspectivas para o futuro da nossa associação e do mercado de limpeza profissional? Então, vamos começar a fazer uma pergunta para o Ricardo Vaccaro. Como foi a transição para a presidência? O que mudou na sua forma de ver a entidade, Ricardo? Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu participei da fundação da ADPL na época, que tinha um problemaço que era a tabela da SUNAB. Nós estávamos no plano cruzado e os nossos negócios foram inviabilizados. Toda inovação nasce de um problema, as pessoas resolveram um problema. E não havia ideia de fazer uma associação, tinha que resolver um problema, que tinha uma tabela que era inviável, que viabilizava os negócios. No decorrer desse processo, nós percebemos que nós podíamos fazer muito mais que isso. Nós podíamos começar a interagir entre nós, resolver problemas comuns, nós fomos nos conhecendo, porque cada um por si, Deus contra todos, né? Na distribuição era uma selvageria só. E aí nós percebemos que havia uma oportunidade de se juntar, e nos juntamos. E aí, para nossa surpresa, tinha uma demanda reprimida. Quando a gente chamou o pessoal para conversar, vieram dezenas de empresas distribuidoras para tentar resolver esse problema. E aí nós percebemos que tinha um potencial para a gente se juntar e resolver coisas além daquele problema. E aí nasceu a ideia de criar a DPL. E aí teve o João, não está presente, João Batista Guimarães, que foi o primeiro presidente. Não é à toa que os mineiros são bons políticos, né? Ele era um cara mais velho, ponderado, eu era muito jovem, muito impetuoso,
E o João era uma figura mineira, de bom trato, e foi muito bom que ele foi o primeiro presidente, porque ele acomodou uma série de situações. Dado o impulso inicial, a gente tinha combinado de ter um mandato de 1 ano para a gente ver como funcionava, era tudo novo, tudo por ser criado. E eu tive privilégio, junto com o João e outros companheiros, vários, né, que trabalhamos juntos, aí dezenas se juntaram, e foi criada a DPL em agosto de 86. Passado 1 ano, o pessoal da chapa, do grupo que criou, entendeu que eu seria a pessoa para liderar no segundo mandato, que é depois de 1 ano, aí os mandatos passaram a ser de 2 anos. E eu assumi o mandato em 87. Então tinha tudo por fazer. Então não é que teve uma transição, era um movimento, né? Não era uma coisa já institucionalizada, que passa de um, passa para o outro, hoje, né, muito bem organizado. Na época a gente estava criando a partir do nada, então não necessariamente foi uma transição, era um movimento que foi continuando e assim eu assumi em agosto de 87. E você ficou 7 anos nessa gestão, Eu né? fiquei 7 anos, graças ao Carlos que eu fiquei 7 anos, porque era para ficar 8. Ah, é? Eu fui reeleito para um mandato, fui reeleito para outro, eu já não queria mais, não podia mais, mas, em suma, fui ficando, acho que o pessoal acostumou comigo. E aí, no meio do quarto mandato, eu precisei sair, a empresa estava precisando de mim, não tinha mais como ficar. E o Carlos, generosamente, eu agradeço ele até hoje, porque ele assumiu, né, não é fácil, estava no meio do mandato, e ele generosamente se dispôs a liderar a DPL justamente no momento que já estava sendo, o movimento já estava criado para transformar em Abralimp, a CADES ia virar Abralimp. E o Carlos conduziu esse processo, estou já aivado o território do Carlos, mas aproveito até para agradecer ele pessoalmente aqui mais uma vez, porque não fosse ele, eu precisava ter saído muito antes até do que saí, e o Carlos generosamente assumiu e conduziu muito bem a transição para a Abralimp. Ah, obrigada, Ricardo. E o Carlos, eu conversando com ele nos bastidores, né, e pelo período que ele assumiu, descobri que foi no período que eu entrei no segmento. Então, olha só que privilégio meu estar aqui nesse momento entrevistando uma das pessoas, né? Aliás, entrevistando vocês três, para mim é uma responsabilidade muito grande e uma alegria enorme. E aí eu estava falando para o Carlos, então eu tenho aproximadamente 31 anos nesse segmento, né? Que foi mais ou menos quando ele assumiu e quando teve toda essa revolução. E Carlos, qual era o espírito do setor quando você assumiu? Havia otimismo, desafios, transformação? Conta pra gente, depois de assumir a gestão do Ricardo. Então, eu também sou um camarada de muita sorte, porque eu sucedi o Ricardo, que já fez tudo para mim. Ele já asfaltou, já preparou a estrada, já conduziu as coisas como deveriam, eu só empurrei um pouquinho, tinha uma inércia e eu consegui catalisar um pouquinho mais. O setor estava, como ele falou, bastante carente de união, de entendimento. As distribuidoras eram de pequenas e médio porte, e todas com poucas informações de mercado, de política, política econômica, e é onde eu achei que podíamos contribuir com alguma coisa mais formal. Entendeu? Aí, então, nós fizemos vários eventos, várias atitudes, tipo, continuamos com a Igicom, com a Igipress, e nós tínhamos assessoria de imprensa também, e nós começamos a fazer um pouquinho mais de barulho no mercado. A consequência disso foi que entraram grandes empresas também, as fornecedoras dos distribuidores, tipo Cera Johnson, Lever, Spartan depois. Então, isso ajudou o mercado, porque esse pessoal de multinacional tinha experiência externa, trouxe para o Brasil e nós começamos a aprender o que estava acontecendo fora, introduzíamos dentro de nossas empresas também essa experiência deles e conseguimos fazer os distribuidores crescerem economicamente
intelectualmente com bastante bons resultados. Também sentimos as possibilidades aí de interagir internacionalmente também. Tivemos uma excelente... Não, isso era a empresa, a DPL Mundial, e nós fomos convidados para ir, estivemos com um grupo grande de empresários daqui, e aí acho que foi o primeiro degrau que nós fizemos um crescimento maior. Aí nós interagimos com empresas distribuidoras nos Estados Unidos. O David me acompanhou, foi meu intérprete lá em Atlanta. Lembra? O Ricardo nos acompanhou também, foi muito bacana, que ele tinha uma experiência maior que a nossa aí, e foi muito interessante. O resultado geral foi um incremento grande e nacional. Nós tínhamos um sistema de comunicação entre nós, que eu comecei a fazer almoços entre os associados. E era um jeito informal de trocar informações, oportunidades, negócios e atualizações. E aí foi quando nós fizemos aí uma série de movimentos positivos, onde conseguimos a necessidade de mudar de associação de distribuidores para a Abralimp, que seria uma abrangência nacional. Tivemos no Rio de Janeiro fazendo integração com os distribuidores de lá, de outras cidades. Pela assessoria de imprensa, eu participava de debates em rádios, e foi muito interessante conversar com gente do Brasil todo para promover a Abralimp. Então, isso foi o que mais resultado nós conseguimos aí. O que ninguém te contou antes de assumir, que você descobriu só na prática. Você teve uma gestão bem desafiadora, né? Bom, na verdade, eu também tenho muita sorte, como vocês dois falaram, e a Abralimp sempre me ajudou muito. Quando eu cheguei ao Brasil há 32 anos atrás, eu não falava português, eu não conhecia o país, eu fui conhecendo pouco a pouco. E a Abralimp foi uma fonte para mim para conhecer melhor o mercado. Então eu tenho gratidão muito grande para a associação. E eu venho participando da Abralimp há mais de 30 anos. Então, na verdade, quando eu assumi, não tinha nada que me pegou de surpresa. Isso é uma coisa bem legal. Hoje em dia, que está bem como você falou? Institucionalizado. Exatamente. Hoje em dia está bem nesse sentido. Então, ao par que você vai passando o batom dentro da Direx para os vice-presidentes, faz com que realmente tenha bastante estrutura para as pessoas a hora que eles vão assumir o cargo. Que bom, David. E vamos falar um pouquinho dos momentos que ficaram, né? E vou fazer uma pergunta para o David novamente. Tá bom? David, qual foi a decisão mais importante que você tomou durante a sua gestão? Puxa vida, não, é difícil, participar e deixar o grupo tomar as decisões, tá? A Direx tomar as decisões, as diferentes câmaras. Então, realmente tem uma plataforma para toda essa energia realmente florescer. Isso eu acho que seria essa participação de continuidade que eu posso dizer. Agora, com relação à decisão específica, você mencionou a Abralimp, isso foi uma coisa muito interessante. A gente sempre fala que em tempos de guerra,
não tem soldado que é ateu, né? Então, durante a pandemia, não tinha ninguém que não achava que limpeza era importante. Então, o problema é que depois da guerra, aí todos esses soldados esquecem que eles têm religião, né? Sim. Então, minha preocupação era que depois da pandemia, todo mundo ia esquecer que limpeza é importante. Então, achei que a Abralimp ia ser uma parte integral da nossa associação. E acho que mudou também mesmo, né, depois da pandemia. Sim. Respeitaram mais a limpeza, né? Sim, sem Muito dúvida, mais. sem dúvida. Então, a Uniabralimp, ela realmente tem esse papel de ter essa igreja nossa para poder não deixar ninguém esquecer de ser ateu, né? Muito bom, David. E Ricardo, teve uma iniciativa que pareceu pequena no começo, mas que depois ganhou uma dimensão muito maior. Acho que tudo, né? Porque, repito, fui muito privilegiado participar desde o início da criação da entidade. Então, tinha tudo por fazer. Então, criamos a Egicom, está aí a Egicom até hoje. Egiexpo foi criada naquela época, está aí até hoje. Os encontros regionais. Mas eu acho que a grande coisa que eu gostaria de caracterizar e registrar nesse momento histórico, e que a Abralimp só existe por causa disso, que foi quando a gente, como distribuidores, a gente percebeu que o distribuidor está no meio do elo da cadeia produtiva, não produz nada, e quem consome é o cliente. E a gente entendeu a visão sistêmica, é um conceito que foi muito caro na época, que às vezes pouco falado hoje, que é o conceito da interdependência. Às vezes as pessoas, eu quero ser independente. Ninguém é independente, né? O que você vai fazer sozinho? Mas é um conceito da humanidade. A gente fica adulto, fala, quero ser independente. Depois você fica velho, você vai precisar de alguém para dar banho em você. Então não tem essa de ser independente. Mas a gente lá entendeu, como distribuidores, que esse conceito essa visão sistêmica de cadeia produtiva era o cerne da questão. Não era só falar das necessidades de distribuidores, de regular mercado, esse tipo de coisa, que eram importantes, básicos, não tenha dúvida disso, isso tudo foi muito importante. Mas quando a gente montou a CADES, que é a Comissão de Apoio e Desenvolvimento do Setor, que foi o embrião da Abralimp, a gente chamou a indústria segmentadamente, de papéis, de químicos, de acessórios, de equipamentos, com distribuidores, com prestadores de serviços e clientes para participar de uma discussão que era como que a gente melhora o setor de limpeza como um todo, porque ele precisava ser conhecido, respeitado, as pessoas entenderem a importância da limpeza na vida, na saúde pública. Então, a CADES começou a discutir tudo isso. E aí foi na gestão do Carlos que se deu a transição. A gente já tinha essa ideia como CADES, que funcionava dentro da Abralimp, que era uma associação de distribuidores. Mas cada vez mais essas pessoas começaram a ganhar voz e entendemos que a associação era a CADES, que deveria ser o futuro da DPL. E aí foi feito esse plano para se chegar na Abralimp, que virou Abralimp, na época nós não sabia nem qual era o nome, e foi justamente na gestão do Carlos que se deu essa passagem da DPL para a Abralimp em 95. Então a CADES eu acho que é a coisa que faz com que fez com que a Abralimp existisse, e eu acho que faz como existe até hoje, que ela congrega o interesse de todos e tenta num lugar só fazer o eco para que o setor como um todo progrida. E o Carlos mencionou bem também, daquela época, nasceram as VATs, que a gente chamava Viagem de Atualização Tecnológica, que a gente começou a visitar a ISA. E eu lembro que a primeira de 89, eu comparo que foi para o setor de higiene e limpeza, foi a ida do homem à Lua. Foi nessa proporção para o setor de higiene e limpeza. 24 empresários foram para Chicago em 89 e viram o que poderia ser o setor de higiene e limpeza profissional numa feira, na maior feira do mundo. E aí isso foi um catalisador para se desenvolver várias iniciativas que vem ao longo dos anos todos até hoje, né? Permeou todas as gestões, mas foi uma fonte de inspiração sem igual. Olha, eu li o livro A História da Abralimp e ouvir a história contada por eles é uma delícia muito gratificante. Uma coisa é você ler a história, outra coisa é você ter vocês aqui falando exatamente tudo isso ao vivo. Eu me sinto muito privilegiada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três.
qual foi o movimento em que o senhor sentiu que a Abralimp realmente ganhou força ou reconhecimento? Uma pergunta difícil de responder porque ela é muito ampla. Mas, em princípio, eu diria que nós tentamos fazer o mercado ser mais reconhecido pelo consumidor, pelo usuário. Depois entraram grandes usuários também na associação, que foi muito importante, tipo o Socican, o nosso, Eu lembrei dele, né? O primeiro nosso que João entrou. Gustavo, nosso Foi. ex-presidente. Foi meu amigo pessoal, e grandes conversas, e eu percebia a importância que estava assumindo para o grande consumidor, também dos distribuidores, dos fabricantes, que precisavam dos distribuidores para poder colocar o produto deles no mercado. Então, eu acho que o que eu senti mais impactante era a possibilidade de melhorar a qualidade e o nível de limpeza. E, logicamente, hoje as condições são muito mais impactantes com as escolas que estão profissionalizando melhor, complementando a educação do funcionário de limpeza, que hoje acho que é maior ainda do que a distribuição. Carlos, o que você entregou que foi além do que havia pensado em assumir? Continuando com essa resposta maravilhosa que o senhor deu, que foi o grande legado, né, da Abralimp, o grande diferencial, e o que o senhor acha? Eu acho que o grande legado é o trading up, a melhoria institucional do mercado em si, da qualidade dos produtos que foram fornecidos para toda a economia, e a integração internacional que nos trouxe também a mais conhecimento e mais tecnologia. Isso vale hoje para toda a cadeia e todo o sistema atual de negócios no mundo. O Carlos foi modesto, ele fez a transição da DPL para a Abralimp. Se você pensar o que significa isso, quem mandava na Abralimp eram os distribuidores. E fazer a conciliação, foi a mudança de estatuto, os votos para a indústria, os votos para os outros stakeholders que passaram a fazer parte da Abralimp, foram muitas discussões, e foi na gestão do Carlos. Então, essa transição foi uma coisa mais Muito difícil, importante, um muito grande difícil marco. de fazer, e um legado incrível E eu dessa agradeço, porque eu 30 anos agora nesse segmento, eu só tenho que agradecer ao senhor por toda essa mudança lá no passado, que é graças a tudo isso. Continuação do Vaccaro, que ele começou, lembra que ele é o pai da criança. A gente estava junto, né, Carlão? Estamos sempre juntos. E, David, qual foi a conquista da sua gestão que te dá orgulho até hoje? Bom, a conquista, na verdade, é essa continuidade que vem vindo, né? E tem uma plataforma, um mercado vibrante para atrair futuros profissionais. Então, eu vejo que ninguém nasce dizendo eu quero trabalhar no mercado de limpeza, mas esse mercado é fantástico. Esse mercado realmente traz muitas oportunidades para os profissionais. E tendo um Abralimp forte, mais uma fonte para esses jovens aprenderem mais sobre o mercado, se interessarem em trabalhar nesse mercado e continuar trazendo energia que precisamos para continuar crescendo dentro do PIB brasileiro. Se você vê o mercado institucional de limpeza e a representatividade que ela tem aqui no Brasil dentro do PIB brasileiro, é menor que nos Estados Unidos no PIB americano. Então a gente tem que continuar crescendo exponencialmente e precisamos de pessoas. E a Abralimp faz isso, ela forma pessoas, ela motiva pessoas. Então isso é muito legal. Muito obrigada, David. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, existe algo que você plantou e que você viu crescer com o tempo, mesmo depois do seu mandato? Acho que você já respondeu isso em um pouco do nosso bate-papo, mas só para você falar aquela coisinha que ficou. Está aí, né? 40 anos. A gente está aqui hoje para celebrar 40 anos e saber que aquele movimento que começou em 86
com meia dúzia de gatos pingados, que prosperou para dezenas e depois centenas de distribuidores. Saber que ele atravessou todo esse tempo, todo o ambiente de negócio e tem um futuro muito promissor, é a melhor história que tem para contar, é saber que toda essa história está fazendo 40 anos. Mais que isso, Que delícia, né? é Muito muita bom. felicidade mesmo. Para falar rapidamente, eu quero fazer uma pergunta para todos sobre sustentabilidade, tecnologia, valorização de mão de obra. Qual dessas frentes é a mais urgente para o setor hoje, na percepção de vocês? Mão de obra, tecnologia, sustentabilidade? É tudo junto. Eu acho que as três situações são interligadas e são dependentes uma da outra. Tecnologia é o que realimenta o que existe. A possibilidade de crescimento também. Então, quase que eu acho que estamos num movimento ascendente, institucional e de mais reconhecimento no mercado. Bom, na verdade, o mão de obra sempre para mim é o mais importante, mas o mão de obra precisa ser capacitado em todas as outras áreas que você mencionou. E a Abralimp e a integração formal e informal que ela dá para as pessoas realmente é um ponto de partida muito importante para começar a desenvolver melhor todos estes assuntos, né? Esses desafios, eu acho que eu concordo com o que o Carlos falou, são todos ao mesmo tempo agora. Quem dá esses desafios é o mercado, é o cenário externo. Nós estamos num momento de crise climática. Se a gente disser que não negar as questões de sustentabilidade, nós estamos dando um tiro no pé. A relação de higiene e limpeza com o tema da sustentabilidade é 1 para 1. Tudo que a gente faz vira poluição. E dependendo do jeito que a gente trata, pode virar poluição mesmo ou podemos fazer parte da solução e não do problema. Então, o tema da sustentabilidade está inerente. Eu acho que o setor não percebeu ainda o quanto é inerente a questão da sustentabilidade ao setor de higiene e limpeza. Então, para mim, não tem discussão. Sustentabilidade. 2, tecnologia está dado por fora. Nós estamos na era da IA, né? Se a gente não pegar essa corrente, né? E quando a gente fala da IA, estamos falando dos nossos equipamentos, estamos falando da gestão como um todo, é um desafio imenso para o setor. Então, está dentro. E o terceiro, talvez ganhe a ênfase que o David falou, porque tem uma questão que a gente não pode esquecer. A gente vai falar, está faltando mão de obra, problema da mão de obra, mas tem uma questão de modelo de negócio, de venda de serviço, que tem que ser revisitado urgente, para que a forma de vender, a forma de fazer o serviço, também converse com essa contemporaneidade, essa modernidade, que faça com que o setor evolua. E não é questão só de depender menos de mão de obra, mas de uma mão de obra mais qualificada, que entenda que é um agente de saúde, que tem a ver com sustentabilidade, que use a tecnologia, ou seja, está tudo interligado. Mas também está interligado uma forma como a gente encara o modelo de negócio que precisa revisitar. Então, são desafios imensos. Então, é tudo ao mesmo tempo agora. Já encerrando aqui a nossa entrevista, que foi maravilhosa, eu gostaria que vocês me dissessem uma única frase. Qual o legado que vocês deixaram os orgulha mais? Em uma única frase. Ricardo. A existência da Abralimp até hoje. Seu Carlos. Gosto da posição do Vaccaro. Eu acho que o que nós fizemos de importante foi o incremento do setor. Ele ficou mais inteligente e mais merecedor de credibilidade. Passando o bastão para os futuros profissionais e dando continuidade para o trabalho deles, né? Então, parabéns para a futura presidente da Abralimp. Olha a responsabilidade. É isso aí. Então, eu encerro aqui a nossa entrevista. Quero agradecer imensamente a presença de vocês três. Eu sei da agenda de vocês, sei o quanto é difícil estar aqui, né? O David acabou de chegar dos Estados Unidos, ainda está no fuso horário, eu estou com a mala dentro do carro, né, David? E o seu Carlos
O Ricardo, eu sou admiradora, espero sempre honrá-los, viu? Sempre fazer o melhor na Abralimp, porque o que vocês construíram lá no passado, a gente pretende construir para o resto da vida, né? Muitos e muitos anos. Encerrando aqui a nossa entrevista, quero deixar que assim, o passado nos inspira, o presente nos conecta e o futuro nos desafia a continuar evoluindo. Obrigada por compartilhar essa história conosco.